Oi, segundo, seja bem-vindo a mais uma linha de história, continuando a história do Brasil. Só gostaria que vocês puxassem na memória de vocês que nós falamos sobre a sociedade açucareira, que a gente definiu que a economia estava centrada no Nordeste nesse momento, até que fosse descoberta as jazidas de ouro em Minas Gerais, ok? Só para vocês terem esse flashbackzinho, porque isso vai ser importante já já. Então, retomando, como se dá o processo da exploração para se formar a sociedade mineira, né? Para se chegar até Minas Gerais? Bom, a principal força que vai mover essa exploração é através das bandeiras proporcionadas pelos bandeirantes, né? Atuadas pelos bandeirantes, principalmente em busca de mão de obra indígena e pelas drogas do sertão, que essas especiarias eram muito rentáveis. Inclusive os indígenas ajudavam muito, eles facilitavam muito a encontrar essas drogas do sertão. Os indígenas tinham facilidade para isso. Por mais que a escravidão dos indígenas não fosse aceita, e até que eu disse para vocês por questão dos jesuítas, eles desaprovavam a escravidão dos indígenas, não quer dizer que ainda assim eles foram usados, sua mão de obra, de maneira compulsória. Então, tenham em mente isso. Então, com isso, essas grandes bandeiras, essas explorações foram acontecendo partindo ali da capitania do que seria hoje São Paulo, São Vicente, até descer ali para Minas, ok? Então, em algum momento dessas bandeiras, ali no finalzinho do século XVII e comecinho do século XVIII, foram encontradas as grandes jazidas de ouro de Minas Gerais. Bom, o que isso vai promover? Encontrando essa nova mercadoria, porque é o seguinte, já tinha encontrado pequenas jazidas desses metais preciosos em Curitiba, ali na região que seria, né, Curitiba, ou seria Curitiba hoje, né? Já tinha se encontrado algumas jazidas de metais preciosos lá, mas metal precioso mesmo, em abundância, não tinha sido encontrado até ser encontrado em Minas Gerais. Ok? Então, o que isso vai promover? Primeiro, uma mudança desse polo econômico. Todo o polo econômico lá da sociedade açucareira do Nordeste vai ser transportado para Minas Gerais e Rio de Janeiro agora. Então a gente vai falar sobre algumas estradas, esses caminhos que vão ser abertos, mas vamos por partes, não é mesmo? Então, com essas jazidas encontradas, vai ter logo, em questão de 100 anos, vai ter uma mudança populacional muito grande. Então, de 300 mil habitantes, até o final do século, vai ter 3,3 milhões de habitantes. Então, realmente tem uma mudança populacional muito grande. Provavelmente, na verdade, provavelmente não, 100% motivada pela busca pelo ouro e pelo enriquecimento fácil, ok? Tenham isso em mente. Com isso dito, o que é o governo geral, o que a coroa portuguesa vai promover nesse momento para administrar isso? Bom, queria várias coisas, mas o principal delas, a primeira inicial lá em 1702, é a criação da Intendência de Minas. A Intendência de Minas nada mais era do que uma forma de administrar essa parte das minas que foi descoberta, ter uma vigilância e principalmente ter um imposto em cima disso. Muito, né? Obviamente, né? Por favor, imposto. Então, justamente, ficou determinado que ao regimento das minas de ouro que determinava a exploração das minas. Então, tudo isso é um órgão que estava, né, sendo aí, que respondia diretamente à Intendência de Minas, ok? E o que acontece? Logo, como tem muito ouro, a coroa pensa, tem muito fluxo de ouro por aqui. A gente precisa dar um jeito de a gente ter imposto e ter um controle sobre isso. E como é que foi feito isso, já que era difícil acesso às Minas Gerais, não tinha caminhos abertos ainda, então o que eles fizeram? Ok, para além de todos esses órgãos eles vão estar adaptando ali e administrando uma coisinha chamada casas de fundição. Então, termino aqui. A pepita de ouro que era encontrada nas minas não podia circular. Então, eu devia pegar o ouro que eu encontrei e levar ele para essa casa de fundição, que lá ele seria derretido, transformado numa barrinha, e a porcentagem de ouro que eu levasse já seria retirado 1/5, que aí já seria imposto. Então, mesmo que eu consegui eu estava trocando e eu consegui pegar mais pepitas de ouro e tal, não importa, eu tinha que ceder esse quinto, o quinto deveria ser cedido como imposto
para a coroa portuguesa. É uma forma que eles encontraram de ter um controle de todo o ouro que era encontrado nas regiões das minas. E isso vai ser motivo de revolta, inclusive uma revolta chamada de Revolta de Vila Rica, que vai ser justamente uma briga para tentar fechar as casas de fundição. Então, o que vai acontecer para além disso tudo? Muitas pessoas vão incentivar uns aos outros a não pagar esse imposto. Inclusive, alguns religiosos, alguns padres aí vão estar incentivando a esconder ouro. Então, se você encontrou ouro, não dá todo o ouro que você encontrou para a casa de fundição. Então, sonega aí um imposto e não dá todo o seu ouro. Então, é aí que surge uma das expressões do santinho do pau oco, porque o pessoal escondia ouro em santo para conseguir passar com ouro aí sem tirar esse 1/5. Sem esse 1/5 do imposto, né? Então, além desse quinto, em algum momento, como não estava tendo o alcance o imposto que a coroa portuguesa desejava, o que aconteceu? Eles forçaram, eles criaram um imposto compulsório chamado de derrama. E essa derrama era, não, se vocês não deram a quantidade prevista de imposto, a gente vai cobrar esse imposto forçadamente. E isso vai ser um dos motivos de diversas revoltas. Inclusive, uma das revoltas que tentava se aproveitar da insatisfação popular com a derrama era a Inconfidência Mineira, que vocês devem conhecer, o movimentinho representado pelo famoso, né, Tiradentes, mas com muitas outras figuras históricas no meio. Só para vocês se localizarem. Então tinha uma taxa, tinha uma expectativa de até 1.500 quilos de ouro esperada de forma de arrecadação aí dessas casas de fundição pela coroa portuguesa. Ok? E aí começa a se formar a sociedade mineira, como a gente vai passar a conhecer dali em diante. Uma coisa que eu queria deixar claro é que pelo menos 20% da população de Minas Gerais eram povos escravizados. E com isso vai ter uma grande miscigenação desses povos logo cedo, desse primeiro contato, desse primeiro povoamento das Minas Gerais. Como consequência, vai ter a miscigenação aí. Tinham portugueses, já tinham indígenas, já tinham os brasileiros. Os brasileiros daqui já estavam presentes, os brasileiros mesmo, e os portugueses. Então, muito provavelmente, a sociedade vai ser formada ou de homens livres, com mulheres escravas, e mulheres livres também. Então, essa miscigenação é um dos traços da sociedade mineira. Um detalhe que a gente tem que deixar claro é que tem muita gente que enriqueceu bastante com isso, que encontrou muito ouro, e isso vai ter influência na arte, que a gente vai falar já nessa cultura. Mas um detalhe que eu gostaria de ressaltar é que a coroa não queria a presença da igreja nas Minas Gerais, com receio da igreja tomar muita posse do ouro. Então, a presença da igreja ia ser um pouco controlada, eles não iam permitir que a igreja estivesse tão presente aqui nas Minas Gerais, com receio justamente da igreja tomar todo o ouro. Porque a gente sabe que a igreja gostava de ouro, né? Devido aos seus antecedentes históricos. Um detalhe também é que era permitido que tinha um pequeno terço na cidade, eles não privavam as pessoas da religiosidade. No entanto, tinha esse controle da presença da igreja para ficar de olho no que eles estavam pegando. E o comércio interno vai ser marcado justamente pelo abastecimento da população nesse interior, e esse abastecimento geralmente vinha do Rio de Janeiro. Então, com esse abastecimento que era necessário dessa região de difícil acesso, aí não tem jeito e começam a se criar caminhos, facilitar caminhos que ligariam a Minas Gerais ao Rio de Janeiro. E justamente para esse comércio chegar até o Rio de Janeiro, que você tem que ter um porto para conseguir despachar, comercializar com a metrópole. Então isso é muito importante para a gente entender como funcionava esse comércio e como que a existência e a necessidade de acontecer esse comércio fez com que esse espaço fosse explorado, fosse criado estradas, facilitar o acesso e todos esses caminhos aí. É uma cidade que vai ter uma consequência interessante aí da nossa região, mais ou menos 100 anos depois, aqui quando a cidade nasce, é a cidade de Uberaba. Porque o comércio, tem dois comércios muito importantes que vão também tá aparecendo aí na região das Minas. Primeiro é o comércio de escravizados, né? Então os escravos vão ser necessários para as minas, a mão de obra escrava vai ser muito necessária, então vai ter um comércio muito grande. E uma outra coisa, para além do comércio de escravizados, é a criação de gado. Criação de gado essa que vai ficar marcada pelas feiras de gado,
as feiras de comércio de gado, que vai ficar marcada em Uberaba pelo zebu, aí, em algum momento pelas feiras zebu. É uma herança justamente desse período histórico. Olha que coisa interessante, Uberaba aqui pertinho da gente, que inclusive está marcado nesse livrinho aqui, a oeste de Minas, que mostra que a nossa região é tudo muito parecida com essa sociedade mineira que vivia ali nessa região de Uberaba, porque a cidade maior que tinha há 200 anos atrás aqui na nossa região era Uberaba e Franca. Então, olha só que coisa louca. Então, a gente tem essa relação direta com a história de Minas, inevitavelmente. Inclusive, a minha avó veio de Minas, por exemplo. Outra coisa interessante que eu gostaria de ressaltar é a questão da cultura, que a cultura barroca vai ser trazido para o Brasil e vai ficar marcada pelas suas formas e principalmente pelas suas decorações excessivas, porque muitos senhores de engenho aí, que já tinham senhores de gado, e principalmente senhores que enriqueceram com a venda de metais preciosos, ou justamente terem encontrado essas minas, eles vão deixar claro o poder deles no status de suas obras de arte que eles financiavam. Então, muitos detalhes de ouro mostrava que você tinha grana, e marca aí a arte barroca com muitas decorações, muitas formas, e nesses destaque da arte e da cultura desse momento. Outro destaque que a gente pode lembrar é que aí que aparece uma das figuras conhecidas da nossa, grandes nomes da nossa arte, que é o Aleijadinho. Ele aparece aqui como protagonista da arte barroca, ok? Gostaria de chamar atenção para a literatura em dois nomes, que é o Cláudio Manuel e o Tomás Antônio Gonzaga, ambos expoentes da literatura desse momento, porém eles vão ter um final diferente ali na Inconfidência Mineira, também participaram da Inconfidência Mineira, então o final deles a gente vai falar depois. E é isso, também tivemos destaque na escultura com o mestre Valentim e José Américo Lobo na música, ok? Então esses foram os destaques culturais, destaques da sociedade mineira, como se deu a exploração do território de Minas, da onde começou, e eu acho que aqui está bem emaranhado o que a gente pode pontuar de determinante, inclusive a sociedade de Minas, que, como eu disse, influencia diretamente na nossa sociedade hoje aqui no estado de São Paulo. Ok? Então, pessoal, próxima aulinha a gente vai fazer exercícios e a nossa aulinha fica por aqui, ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram, sintam quantas vezes vocês quiserem e tchau!